Paz, irmãos. Vamos celebrar juntos hoje, com muita alegria, com muita fé. Vamos todos se alegrarem na presença de Deus. Senhor Deus, obrigada por este momento, obrigada por tamanha graça e misericórdia nas nossas vidas. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Se faça presente, Senhor, e visite cada coração, Senhor, que se propôs estar aqui neste momento, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco. Vamos cantar? Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Vai à minha frente, anda ao meu lado, Ele habita em mim, é o meu amado, meu defensor, meu provedor, Sua misericórdia renova-se a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Vai à minha frente, anda ao meu lado, Ele habita em mim, é o meu amado, meu defensor, meu provedor, Sua misericórdia renova-se a cada manhã. Sua misericórdia renova-se a cada manhã. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em
Este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs. Ainda nesse período de afastamento que nós estamos vivendo, que surpreendeu a todos nós, tem durado muito mais do que a gente esperava, mas com a graça de Deus na nossa caminhada. Espero que os irmãos estejam bem. Inclusive a respeito de retorno, que é uma questão que a gente tem refletido muito, recebido muito nesses tempos. Veio uma direção, uma orientação essa semana da Convenção Geral das nossas igrejas e do comitê que foi formado, que as igrejas de São Paulo começam os seus retornos. Então, a partir desse sábado agora, que apesar de a gente fazer ainda à distância, a gente já tem a liberação para retornar aos nossos encontros. A gente vai, em conselho nós decidimos, e a gente volta aos nossos cultos presenciais a partir do primeiro fim de semana, do primeiro sábado do mês de agosto. Mas também vem com isso, eu recebi quase agora uma relação de regras a respeito desse retorno, todos os cuidados necessários para que a gente possa retornar. Aqui no Conselho do Parque Boa Esperança, nós decidimos que retornaremos a princípio nesse mês aos sábados. Não tem como voltar com o nosso DJAP, com o Ministério Infantil, escola bíblica também ainda não. Evitando, levando em conta que a gente ainda está naquele período intenso de pandemia. E a gente sabe que temos a nossa fé, nós temos as nossas certezas em Deus, mas também sabemos que a fé não torna ninguém imune ao risco, ao vírus, às enfermidades, às doenças. A gente acredita em Deus, mas toma o remédio da pressão, da diabetes. Então, uma coisa não anula a outra. Então, a gente continua com todo o cuidado e atenção. E nesse primeiro mês agora de retorno, a gente volta no mês de agosto aos sábados, se adaptando a essa celebração que é presencial e que para muitos talvez ainda não seja possível voltar por causa das regras e das condições, mas também transmitindo esse culto para quem estiver em casa, para quem estiver nessa área de risco, para quem a gente percebeu, concluir em família, que não é um bom momento para o retorno. Mas então, sábado agora, se Deus quiser, próximo sábado, 1º de agosto, a gente começa, então, o nosso retorno às celebrações físicas e a gente vai preparar o ambiente, a igreja, para que a gente possa voltar. Olha a Deus a respeito disso, para que, acima de tudo, a vida volte, né? A vida volte. Mas, em meio a tudo isso, Deus tem os seus propósitos eternos, certeza de que o Senhor tem trabalhado, tem sustentado a igreja, a nossa caminhada, e tem também nos tratado nesse tempo. Eu queria ter esse momento de reflexão na palavra com vocês. Por isso eu queria que, se você tiver com a sua Bíblia, que você olhe aí no seu texto bíblico, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, a partir do versículo 17. Separa na sua Bíblia, texto bastante conhecido, história muito conhecida da palavra de Deus, do Evangelho.
que fala da história daquele jovem rico. É um encontro com Jesus que trouxe muitas lições para a gente, ou que precisam trazer muitas lições para a gente. Então vai lá, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, eu faço a leitura para a gente. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Diante da palavra de Deus, eu queria te convidar a esse momento de primeira oração, pedir para que, em meio a tudo isso que a gente tem vivido, o Senhor continue nos falando por meio da sua palavra e por meio do Evangelho. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui, diante do Senhor que nos conhece, que nos sustenta a cada minuto, a cada segundo. Deus que tem sustentado a gente em meio a todo esse tempo difícil que nós estamos vivendo. E mais do que isso, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos da sua direção. Nós precisamos que a sua obra continue em nós, Senhor. Por isso, em teu nome, por tua graça, vem trabalhar em nós aquilo que o Senhor quer trabalhar. Tocar da maneira que o Senhor quer tocar. Pelo teu nome, pelo nome de Jesus. Eu coloco esse momento de reflexão diante de ti. Intercedo por mim e por todos os nossos irmãos e irmãs. Pedindo para que a sua palavra venha nos encontrar, tocar e sustentar em todas as circunstâncias. Amém, Senhor. Amém. Mesmo tendo o mundo parado, a vida parado, o mercado de trabalho parado em muitos aspectos, mesmo tendo que lidar com essa pausa no mundo que nos assustou e nos surpreende, a gente sabe que muitos aspectos da vida não podem parar. Inclusive que a vida precisa continuar em algumas questões que são essenciais. E eu me coloquei pensando sobre como é importante que em meio a tudo isso, o nosso desenvolvimento, a nossa salvação, os planos eternos de Deus continuem se concluindo na nossa caminhada e na nossa vida. Isso não para, a caminhada espiritual não para, os planos de Deus não param em nós, o desenvolvimento da nossa salvação, da nossa caminhada, tem que continuar, inclusive nos momentos difíceis, que a palavra de Deus fala que são os melhores para que trabalhem, para que sejam trabalhados os nossos corações, a nossa caminhada, a nossa personalidade, esses momentos em que nós estamos mais sensíveis, mais atentos à voz de Deus. Portanto, é importante que a gente olhe para que a nossa caminhada continue, para que o nosso desenvolvimento espiritual continue mesmo diante das circunstâncias que a gente tem encontrado. E pensando sobre isso, eu me deparei mais uma vez com esse texto. O texto do jovem rico, que é um texto muito intrigante da palavra de Deus, porque conta a história de um rapaz, um homem, que teve um encontro com Jesus, pessoal, um encontro íntimo. Ele se colocou aos pés de Jesus, ele olhou nos olhos de Jesus, privilégio olhar nos olhos de Jesus. Ele ouviu de Jesus a palavra, a orientação. Ele foi amado por Jesus. É tocante essa observação que Marcos faz na sua narrativa, onde fala que Jesus amou esse jovem. Jesus amou esse jovem. Mas a história é intrigante porque ele não foi transformado por Jesus. Porque a salvação não se desenvolveu na vida daquele homem. Isso é algo, no mínimo, como eu disse a princípio, intrigante, porque
Quantas e quantas pessoas dentro do Evangelho foram transformados em um encontro com Jesus? Aquele homem cego chamado Bartimeu, que numa oportunidade que ele teve de Jesus, passando por sua cidade, ele gritou e esteve diante de Jesus, e naquele único encontro a sua vida foi transformada. Aquela mulher sirofenícia que uma vez viu Jesus passando por sua região, clamou e foi salva por Jesus, e encontrou libertação na sua casa, na sua vida por Jesus. Mas, de repente, a gente se depara com a história de alguém que esteve diante de Jesus, que foi amado por Jesus, que se colocou aos pés de Jesus, mas que não foi salvo, que não foi transformado. É óbvio que eu me coloco a pensar no que impediu o desenvolvimento da salvação desse homem. E, ao mesmo tempo que a história dele está na palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus quer falar para cada um de nós. Por isso eu pensei no tema hoje sobre atitudes que impedem o desenvolvimento dos planos de Deus na nossa vida. Atitudes que interrompem o processo da nossa salvação. Atitudes que não permitem que aquilo que Deus pensou e planejou para a nossa vida se desenvolva na nossa caminhada espiritual. Eu coloquei aqui 4 posicionamentos desse homem, desse jovem, que não permitiu que o plano de Deus se desenvolvesse na vida dele. Enquanto eu passo aqui nessa breve reflexão, eu queria que você também pensasse comigo se algumas dessas atitudes ou posicionamentos também não podem, de alguma maneira, impedir o seu desenvolvimento espiritual. Que o plano de Deus na sua vida não se concretize. Pensa comigo aqui. Primeira atitude que eu observei, estudando a história desse jovem rico, que impede com que a graça de Deus se manifeste na sua vida de maneira plena. Primeira, é não reconhecer, é não entender quem é Jesus. É não tentar perceber de fato quem é Jesus. Porque quando ele se aproxima de Jesus, ele começa com essa expressão dizendo, bom mestre, bom mestre. Tanto é que Jesus, diante dessa expressão, ele fala, ninguém é bom a não ser Deus. Por quê? Porque esse bom mestre desse rapaz, desse jovem, iguala Jesus a mais um mestre. Na visão daquele homem que está diante de Jesus, Jesus é mais um líder, o que era muito comum dentro do contexto bíblico. A gente sabe que o mundo bíblico, principalmente naquele período de Jesus, ele era formado por mestres, por rabis, que tinham diante de si os seus discípulos, que ensinavam princípios de vida, princípios da lei, aplicação da lei, princípios morais, éticos, filosóficos, que tinham desde muito tempo aqueles talmidins aos seus pés, aprendendo sobre a vida, aprendendo sobre tudo, sobre Deus. E quando esse jovem vê Jesus, encontra Jesus, ou é encontrado por Jesus, para ele Jesus é mais um mestre. É mais uma referência que vem nos seus tempos e na sua época. Assim como a gente tem nos nossos tempos referências, vozes que ensinam, que influenciam, grandes pensadores, Cortella, Leandro Carnal, vozes que são interessantes da gente ouvir. E que ora estão ditando para a sociedade princípios morais, regras de convivência, de existência, pensadores na área da arte, referências na área da arte, da música. Inclusive a gente nesse mundo gospel, quantos e quantos são seguidores de bandas, de autores, de cantores, cantoras, são referências também dos nossos tempos. Referências espirituais mesmo, os padres, que ganham nesse tempo também um lugar muito significativo, padres, mestres, apóstolos, pastores, referências. E quando esse jovem se aproxima do Senhor, ele entende que Jesus é uma referência, ele entende que Jesus é mais um dos mestres, ele entende que Jesus é mais uma dessas vozes pensantes que surgem no nosso tempo. E não há dúvidas, que uma das coisas que mais contribuem ou não para o nosso desenvolvimento espiritual é entender ou não entender quem de fato é Jesus. É conhecer ou não conhecer Jesus. Porque, infelizmente, mesmo dentro da igreja, muita gente tem Jesus como um amigo, como uma referência,
como alguém que faz aquilo que só lhe falta. Há um momento muito importante em que Jesus ele está com os seus discípulos, Evangelho de Mateus 16, e ele reúne os seus discípulos e fala, escuta, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Qual é a compreensão que as pessoas têm a respeito de mim? E eles começam a dizer, olha, Senhor, alguns entendem que o Senhor é Elias, é um grande profeta, Jeremias, uma reencarnação de João Batista. Tem gente dizendo que João Batista voltou e voltou no teu corpo. Alguns entendem, Senhor, que o Senhor é um grande profeta. Um grande profeta. Mas é muito importante observar que Jesus, então, olha não para a multidão mais, mas ele olha agora no olho dos seus discípulos e fala, e vocês? Qual é a compreensão que vocês têm a respeito de mim? E naquele momento, o Espírito de Deus enche o coração de Pedro, que faz aquela declaração dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Deus encarnado. Tu és o enviado de Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o meu Salvador. És tu, Senhor. És tu. E é muito importante porque é nesse momento que Jesus começa a falar de coisas mais profundas com seus discípulos. É nesse momento que ele percebe que o Pai, por meio do Espírito, começa a comunicar aos seus discípulos, aos seus talmidins, não só aquelas experiências externas, mas que Deus começou a falar no íntimo e a amadurecê-los a respeito de Jesus. E Jesus fala, agora sim, é momento de eu falar do que eu vim fazer para vocês. É momento de fato de quem revelar quem eu sou. É momento de falar a respeito da cruz. É momento de falar a respeito do Evangelho, da graça. É esse momento. É óbvio que, diante dessa questão, eu mais uma vez coloco-me a pensar. Quem é Jesus para a gente? Qual o lugar que Jesus tem ocupado nas nossas vidas? Se você me perguntasse se existe uma preocupação no meu coração como pastor, eu diria, eu me preocupo muito com o lugar que a gente tem dado a Jesus nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Eu me preocupo se Jesus não tem sido hora para a gente mais um entre nós. Mais um entre nós. Eu me preocupo se a gente não tem esquecido em alguns momentos que Jesus é o nosso Deus. É a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência, é aquilo que nós devemos buscar e ser, é aquele a quem nós devemos buscar e ser a cada momento. Que Jesus é o Criador dos céus e da terra, que abriu mão de toda a sua glória e veio nos buscar e nos redimir. Me preocupa isso, se a gente tem dado ao Senhor o lugar que lhe é devido. Na certeza de que entender Jesus e mergulhar no conhecimento de Jesus é o caminho mais extraordinário que a gente tem para o nosso desenvolvimento espiritual e para encontrar o sentido da nossa vida, da nossa caminhada e da nossa existência. Então, o primeiro caminho, o primeiro erro que impede esse rapaz de caminhar com Jesus e ter a sua vida transformada por ele é não mergulhar nessa compreensão de quem de fato é aquele que está diante dele, de quem de fato é aquele que lhe alcançou, a quem ele se coloca aos pés. E se a gente quiser viver esse desenvolvimento da nossa caminhada, nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos dar a Jesus a honra e a glória que lhe é devida. Segunda atitude, eu falei de 4, que impede esse rapaz de ir além na sua caminhada, mas que pode me impedir também. Além de não dar a Jesus a glória que lhe é devida, é não entender o quanto a gente precisa de Jesus nas nossas vidas. Curioso, porque quando ele se aproxima de Jesus, se você olhar aí no versículo 17, ele fala, Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu fico pensando que ele é um jovem, e o texto destaca o fato de que ele é rico. Se ele não é um herdeiro, ele é bom de negócio. E talvez ele esteja aqui diante de Jesus disposto a negociar, porque ele está dizendo, Senhor, eu tenho boa vida, né? No fundo, eu tenho boa vida aqui, eu sou rico. Minha vida não é ruim, mas eu estou preocupado com a eternidade, eu estou preocupado com o que vem depois da vida. Então, o que eu faço? Qual é o caminho para que eu cuide do agora, mas para que eu cuide também do futuro? Então, eu estou disposto a negociar.
curioso isso, porque, infelizmente, muita gente também acha que a fé em Cristo é algo negociável, é a base de troca. Mas, por mais superficial que seja o clamor desse rapaz e as palavras desse rapaz, por mais que ele não entenda, de fato, o quanto Jesus é essencial para a salvação, a gente não pode negar que ele levantou uma questão importante. Qual é o caminho da salvação? Algo que eu posso fazer para ser salvo? Quando a gente se depara com um momento como esse que nós estamos vivendo, onde tantas e tantas vidas já se foram diante de uma epidemia terrível que alcançou o mundo, é óbvio que é um momento também da gente pensar que a vida não é só isso, mas que tem algo ainda ou não pela frente para a gente. E a questão é que ele está preocupado com algo que deve preocupar, ou talvez que deve vir aos nossos corações também. E diante dessa questão, o que eu posso fazer para ser salvo? Eu preciso dizer que nada a gente pode fazer para alcançar a salvação. Na verdade, nós somos pecadores miseráveis e não existe esforço humano algum que pode dar para a gente aquilo que a gente espera depois dessa vida. Não há nada. O profeta Isaías disse, usado por Deus, que as nossas melhores obras são consideradas diante de Deus como um trapo de imundície. Isso é, até quando a gente tenta fazer o que é certo, existem ainda forças em nós de vaidade que sempre vão distorcer as nossas boas obras. Não há nada que a gente possa fazer, a não ser se render àquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A não ser se render ao fato de que Cristo é tudo aquilo que nós deveríamos ser. E que depois de ser tudo o que eu deveria ser, deu a vida por mim na cruz. Como se fosse pecador em meu lugar. E só nele, só através dele a salvação é possível. Só através dele é possível a vida eterna. Só através de Jesus é possível alcançar aquilo que por mim eu jamais seria capaz de alcançar. E um dos grandes erros que impede esse rapaz, é o que pode impedir muitos de nós, é não perceber o quanto a gente precisa de Jesus. O quanto ele é essencial para a nossa vida, para a nossa salvação e para a nossa caminhada. Quantas vezes a gente se encontra lutando com as nossas próprias forças, mas só Jesus foi capaz de conquistar aquilo que eu jamais seria. Segundo caminho, reconheça o quanto Jesus é essencial para a tua vida. Reconheça que sem Jesus nós não somos nada, nós não somos ninguém. Terceira atitude que abre a nossa vida para que o projeto e a graça de Deus se cumpra em nós é ter um coração honesto com Deus. É curioso o diálogo que se desenvolve entre o jovem e Jesus, porque diante dessa questão, o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus coloca aqui algo que leva a gente à reflexão. Ele fala, guarda os mandamentos. Fala isso e cita a parte dos mandamentos. Guarda os mandamentos. Você conhece, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não engana ninguém, honra o teu pai e a tua mãe, guarda os mandamentos. E diante dessa fala do Senhor Jesus Cristo, o homem ele olha e fala assim, Senhor, mas isso eu já tenho feito desde a minha infância. Sou obediente à lei de Deus, treinado na lei de Deus. E é curioso esse texto, porque muita gente entende que aqui Jesus está ensinando que é possível a salvação pela obediência à lei. O homem queria ser salvo. E o que Jesus fala? Guarda os mandamentos, e guarda os mandamentos. Mas há algo que leva a gente a uma reflexão muito profunda aqui, porque Jesus não está dando para ele um exemplo de que pela lei ele seria salvo, que seria possível, mas que na verdade Jesus está revelando a hipocrisia que existia ainda dentro dele. Porque quando Jesus cita a lei para esse homem, você presta atenção no texto e você observa que Jesus cita aquela parte horizontal da lei de Deus. Porque os 10 mandamentos de Deus, os 4, ensinam a gente a amar o Senhor, acima de todas as coisas. Não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem, escultura, lembra-te do dia de sábado, lembra-te de ter esse momento de encontro com Deus, de voltar os seus olhos para Deus, isso é entre nós e Deus. Mas a partir do 6º mandamento, Deus começa, a partir do 5º mandamento, Deus começa a organizar a nossa relação horizontal com Deus. Isso é o amor ao próximo. E diante dessa palavra de Jesus, a declaração dele, Senhor, eu sou perfeito, eu obedeço a lei, eu faço tudo, eu amo o próximo como a lei manda.
E diante dessa declaração, o texto fala, Jesus amou aquele homem, Jesus se sensibilizou com a natureza e com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Jesus se sensibiliza com isso. E ele fala, então tudo bem, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e siga-me. Se esse homem de fato ama o próximo como a si mesmo, e ele tinha muitos recursos, ele não teria a menor dificuldade, de entregar aquilo que ele tinha para ajudar os necessitados e passar a seguir a Jesus sobre todos os lugares. Se ele amasse o próximo segundo a lei, ele não teria essa menor dificuldade. Mas o texto fala que naquele momento ele se entristeceu profundamente, porque tinha muitas riquezas. E porque ele não estava disposto a abrir mão disso. Que na verdade ele era egoísta. Que na verdade ele nunca cumpriu a lei como a lei manda nesse sentido de amor. Que na verdade ele amava, mas ele amava ainda mais o seu dinheiro, as suas posses, os seus benefícios. Ele amava tudo isso. E quando a gente se depara com isso, a gente percebe que superficialmente ele era obediente, mas que no fundo, ele não era honesto consigo mesmo e com Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que um dos maiores problemas que impedem o nosso desenvolvimento espiritual é muitas vezes a nossa falta de honestidade com Deus a respeito das nossas desordens e fraquezas. É esse problema que nós herdamos dos nossos pais, onde a gente sempre pretende esconder as nossas desordens e tentar colocar para fora o que é melhor de mim. Essa obediência externa, aparente, onde a gente vai criando na nossa vida cantos escuros. Ninguém sabe daquilo que existe dentro de mim. Ninguém sabe o que eu faço quando ninguém me vê. Ninguém sabe. E o grande problema desses cantos escuros que a gente cria, esses lugares onde ninguém pode saber, mas Deus sabe, é que nesses cantos escuros habita o inimigo da nossa caminhada. Porque ele é o príncipe das trevas, ele atua nos cantos escuros. Ele atua naquilo que ninguém pode saber. Ele atua naquilo que ninguém pode ver. Ele nos amarra nesses cantos escuros, ele nos mantém nesses cantos escuros. E não há dúvidas de que esses cantos escuros, escondidos da caminhada, essas desonestidades a respeito de nós mesmos, que horas às vezes a gente preserva, impedem que a gente se desenvolva na caminhada espiritual, que os planos de Jesus se desenvolvam na nossa vida. E é por isso que o Evangelho ele é incisivo em dizer, vem para a luz, vem para a luz. Pega todos esses cantos escuros que você ainda não venceu e coloque-os diante de Deus, não preserve eles dentro de você. Não continue fazendo canto escuro com isso. Não, traga para a luz. Isso é, seja honesto com Deus. Fale a respeito das suas fraquezas. Fale a respeito daquilo que você ainda não venceu. Fala das suas quedas. Traga para a luz, na expectativa e na certeza. Na certeza de que Deus nos ajuda. Qualquer pessoa que caminha com Cristo e coloca as suas lutas diante dele é testemunha de que Deus nos ajuda, de que Deus nos renova, de que Deus nos fortalece, de que Deus nos dá forças novas, de que Deus nos transforma. Deus nos transforma. Esse homem ele cria um ambiente escuro da sua vida, ele não está disposto a abrir mão disso, mas à medida em que a gente confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia, a gente encontra forças para continuar o caminho de Cristo na nossa vida. Portanto, a terceira atitude que impede o nosso desenvolvimento espiritual, como impediu daquele homem, é não ser honesto a respeito das nossas desordens e das nossas lutas mais íntimas. Por fim, concluo com a última. Quarta atitude que impede o desenvolvimento espiritual daquele homem é não estar disposto a seguir Jesus. Porque mesmo diante de tudo isso, mesmo diante dessas desordens, da sua confissão, Jesus termina a sua fala dizendo, vende tudo que você tem, siga-me, siga-me. Jesus sabia que aquele homem não amava o próximo como deveria, mas mesmo assim Jesus falou, segue-me, vem, deixa tudo e vem atrás de mim, me siga, siga-me. E naquele momento o homem vira as costas e vai para sua casa entristecido e indisposto a pagar o preço para seguir Jesus, a renunciar para seguir Jesus. Eu tenho certeza absoluta, concluindo,
que o maior erro de todos que aquele homem cometeu foi não estar disposto a seguir Jesus. Porque, meu querido irmão e irmã, todos os erros que aquele homem comete, sejamos honestos que são erros que estão dentro de nós também. Quem não tem dificuldade de dar a Jesus o lugar que lhe é devido? Sério mesmo, se você pensasse hoje, quem é mais importante para você? Jesus ou o seu marido? Ou o seu trabalho? O seu filho, o seu neto? Com toda a honestidade do seu ser, como é difícil para a gente responder essa questão. Se eu pedisse para você explicar quem é Jesus, eu prego a respeito de Jesus fazem anos e até hoje eu estou nesse desafio de entender quem é esse. Deus que me criou céus e terra, mas que assume uma natureza igual à minha. Quem não tem dificuldade de entender de fato quem é Jesus? Quem não tem os seus cantos escuros e desordens? Suas lutas ainda não vencidas, qual de nós ainda não temos? Qual de nós ainda não temos? Mas a questão é que se a gente aceita caminhar com Jesus, se a gente escuta essa voz de Jesus dizendo, vem, segue-me, Ele vai transformando a nossa vida enquanto a gente caminha com Ele. Jesus me transforma, te transforma na caminhada. O maior erro de todos daquele homem foi não estar disposto a seguir Jesus. E esse pode ser o maior erro que qualquer um de nós pode cometer. Eu talvez já tenha contado isso aqui, mas eu lembro quando eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos. Eu acho que foi nessa, mais ou menos, fase da minha vida que eu era um simpatizante do Evangelho. Ia para a igreja, sumia da igreja, mas um dia eu me coloquei diante de Deus e eu falei, eu preciso te seguir, Senhor. E eu sabia que para seguir Jesus, muita coisa ia ter que mudar na minha vida e muita coisa teria que ficar para trás. Deus me deu forças, teve misericórdia e graça para que eu, a partir daquele momento, tomasse uma decisão. Eu falo de todo o meu coração que eu nunca imaginei que, apesar dos meus pecados, fraquezas e desordens, que Deus seria tão gracioso e tão misericordioso comigo. Quando eu olho para trás na minha caminhada, eu lembro dos primeiros passos, e quando eu olho para hoje, eu percebo quanto Deus já me ajudou a caminhar, a mudar. E ao mesmo tempo eu olho para frente e vejo o quanto ainda Deus tem para fazer na minha vida. Mas em meio a tudo isso é importante que eu continue seguindo a Jesus. Porque é Ele que me coloca em pé diante de cada desafio. Porque é Ele que me sustenta em cada circunstância. Ele é o meu pastor que quando eu passo pelo vale da sombra e da morte, eu sei que Ele está comigo. Que quando eu caio, me coloca em pé. Que quando você cai, te coloca em pé. Por isso eu queria que você pensasse sobre como tem sido a sua caminhada com Jesus. Se você ainda está profundamente ligado a Jesus, ligado a Jesus. Se você não tiver, quem sabe hoje o Senhor nos chama você para que você se reposicione na sua caminhada. Se você estiver, quem sabe você não desanimou nesse período onde a gente foi obrigado a ficar sozinho com a gente mesmo. Mas hoje o Senhor fala, levanta, continue a sua caminhada ao meu lado. Porque eu tenho transformado você enquanto você caminha. Eu tenho sustentado você enquanto você caminha. Eu tenho transformado você enquanto você caminha. Portanto, que hoje a voz do Senhor venha sobre nós também. Siga-me, siga-me. Se reposicione. Apesar das suas fraquezas e erros, eu sou poderoso para transformar a sua vida e a sua caminhada. Amém? Amém. A gente vai fazer esse momento de oração, de intercessão. Queria já colocar a vida daqueles que estão passando por momentos difíceis. A crise dentro de um momento de crise. Queria interceder por você sobre a sua caminhada na questão financeira. A gente sabe que muita gente tem perdido o emprego, que muita gente tem passado apertos nesse momento. Quero interceder por você que nesse momento tem contribuído, tem trazido os seus dízimos, as suas ofertas. Eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão sobre todos nós, sobre todos nós. E como disse a palavra de Deus, só Ele é capaz de recompensar com a sua graça na área em que nós precisamos ser tocados. Eu queria orar com você, colocar tudo isso diante de Deus, colocar a palavra de Deus também nesse momento de oração, para que essa consciência de que a vida parou em alguns aspectos, mas a caminhada espiritual não parou. Deus continua tendo propósitos, Deus continua tendo planos para a gente, com a sua graça nessa caminhada.
eles vão se cumprir. Amém? Vamos orar. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Intercedo por nossas vidas, intercedo por nossa caminhada, Senhor. A vida parou em alguns aspectos, nós fomos pegos de uma maneira tão intensa por essa mudança que nos alcançou, Senhor. Mas o Senhor tem sido nosso sustentador em cada momento e fase das nossas vidas, Senhor. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, o Senhor é o nosso pastor. Mas, acima de tudo, queremos que Tu sejas o nosso Senhor, absoluto da nossa vida e da nossa caminhada. Portanto, em Cristo, Pai, venha nos dar forças nessa caminhada. Ajuda-nos para que os Seus propósitos eternos se cumpram no Seu povo, Senhor. Por Teu nome, Senhor Jesus. Por Teu nome, Senhor Jesus. Eu intercedo por aqueles que estão passando por momentos difíceis, de luta, que as Suas mãos estejam sobre cada um, em especial sobre a nossa comunidade. Intercedo por aqueles que estão em idade de risco, que sofrem também de uma maneira tão intensa nesse momento, Pai. Onde todos os dias ficam iguais, onde não há mais a rotina, onde não há mais o desenvolvimento da vida. Ô Senhor, que a Sua presença seja sentida e vivida entre eles, Pai. Sustenta os que estão abatidos, levanta aqueles que estão cansados, para que a caminhada ao Seu lado continue na certeza de que enquanto caminhamos, o Senhor tem transformado a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe os dizimistas, os ofertantes, aqueles que confiam no Senhor a todo tempo, que sabem que Tu és o nosso sustentador, que as suas vidas estejam diante de Ti a cada momento, a cada instante, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Querido irmão e irmã, Deus te abençoe, Deus te sustente. Estamos juntos na caminhada. Se Deus quiser, a vida volta como era antes. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.